Terceiro vídeo, então, sobre a história de Jacó. Estou construindo uma playlist nesse canal sobre todos os personagens bíblicos. O livro-texto é esse aqui, ó, da editora Templos. Então eu já consegui gravar todos os personagens, cada um em seu vídeo, todos aqueles iniciados com a letra A, B, C, D, E, F, G, H e HI, e atualmente estou na letra J. Então vídeo parte 3 sobre Jacó. Os dois primeiros vídeos trouxe uma introdução de quem foi Jacó, e no segundo, um outro evento, né, que aconteceu em sua vida, que foi o fato de ele se tornar líder de toda a tribo de Israel. A primeira parte ele conseguiu o direito de primogenitura a partir de Esaú, que vendeu por um prato de comida, e esse direito lhe dava acesso a todos os bens do seu pai para Jacó. Já o segundo evento que aconteceu na parte 2, sobre a bênção que Isaac deu a Jacó, essa bênção já é sobre liderança. Então, vídeo parte 3. Na viagem rumo a Harã, Jacó teve uma experiência, ou seja, quando ele tomou essa liderança, ou melhor, recebeu essa liderança de seu pai em lugar de Esaú, então Esaú ficou muito furioso e inclusive prometeu matar Jacó. E aí ele teve que fugir com a ajuda de sua mãe, né, Rebeca, que pediu que ele fugisse para Harã, para a casa de Labão, irmão de Rebeca. Então essa parte de hoje do vídeo trata sobre isso. Na viagem rumo a Harã, Jacó teve uma experiência que mudou sua vida. Ele estava no deserto, a cerca de 20 quilômetros ao norte do Monte Moriá, onde Abraão havia se preparado para sacrificar Isaac. Estava dormindo com a cabeça sobre uma pedra quando teve um sonho. Veja, sonhos são sempre fenômenos ou então acontecimentos muito relevantes na Bíblia. Eles acontecem o tempo todo em diversas histórias, numa maneira de Deus comunicar aos homens. Teve um sonho no qual viu uma escada que ia da terra ao céu. Deus estava no topo da escada e reafirmou a promessa que havia feito a Abraão de que seus descendentes seriam incontáveis e seriam a terra de Canaã. E teriam a terra de Canaã. Quando despertou, Jacó ungiu a pedra com óleo, consagrando-a assim a Deus. E jurou dar a Deus a 10ª parte de todos os seus bens. Chamou o lugar de Betel, casa de Deus. Mais tarde, aquele local seria honrado pelos judeus como sagrado. Durante o tempo em que morou com o tio Labão, Jacó se apaixonou pela prima Raquel. Naquele tempo, o casamento entre primos de primeiro grau não era proibido. Pediu-a em casamento a Labão. Mas o tio disse que somente ele concederia a mão de Raquel depois que Jacó trabalhasse para ele por 7 anos. No fim daquele período, Jacó pediu Raquel em casamento e Labão concordou. Naquela época, deixa eu dar uma olhada numa coisa aqui. Naquela época, as noivas ficavam totalmente cobertas com o véu, e assim que a festa do casamento acabou e eles foram para suas tendas, estava escuro e a noite continuou com o véu até a consumação do casamento. Foi só na manhã seguinte que Jacó descobriu, para seu espanto, que não havia se casado com Raquel, mas com sua irmã mais velha Lia. Segundo a lei da época, uma vez consumado, o casamento era válido, ainda que tivesse sido realizado sob falsos pretextos. Labão simplesmente disse que não convinha que a irmã mais jovem se casasse antes da irmã mais velha. Pela primeira vez era Jacó quem estava sendo enganado, em vez de enganar. Labão disse que Jacó poderia ter Raquel se trabalhasse para ele outros 7 anos. Jacó concordou e ele e Raquel se casaram uma semana depois da promessa de Jacó de que honraria seu segundo compromisso de trabalhar por 7 anos. Ao fim do segundo período de 7 anos de servidão, Labão pediu a Jacó que continuasse a trabalhar para ele em troca de salário. Seu salário seria toda a ovelha de cor preta e as cabras salpicadas ou listradas que nascessem depois disso. Jacó concordou, mas em seguida Labão pediu aos filhos que escondessem todas as ovelhas e cabras que tivessem ido para Jacó. Seguindo o exemplo adotado pelos ladrões para garantir sua honra, Jacó colocou galhos de amêndoa e estoraque em todos os bebedouros. Aparentemente, ele acreditava que isso instigaria os rebanhos a gerarem filhotes pretos e listrados. Então cuidou para que somente os melhores animais fossem àqueles lugares, assegurando assim que seus rebanhos descendessem dos animais mais fortes. Tem até uma nota de rodapé sobre isso. Nem Jacó nem os escritores da história tinham noção da genética. Mesmo assim, Jacó acreditou que o esquema daria certo e a história bíblica mostra que foi o que aconteceu. Os rebanhos de Jacó ficaram grandes e fortes e finalmente Labão percebeu que haviam lhe passado a perna. Bom, então esse foi o vídeo parte 3. No próximo vídeo, parte 4 da história de Jacó a partir deste ponto. Até o próximo.